Bom dia a todos, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. O tema da mensagem de hoje, a gente vai dar sequência àquilo que nós começamos sobre mordomias, e eu hoje sobre finanças. Então, falar sobre finanças, eu quero dizer o porquê que é importante. E aí, estudando e avaliando tudo que tem, uma coisa que por que finanças é importante a gente abordar? O Howard Dayton escreveu esse livro, O Seu Dinheiro, que é do Ministério Crown, que é da Universidade da Família, que quem coordena é o pessoal lá de Pompeia, né, membros da nossa igreja lá de Pompeia. E o Howard Dayton nesse livro, esse é o livro antigo, tá? Tem um livro muito mais novo que já foi repaginado, esse é da minha época. Quem já fez o curso aqui do Crown aqui Várias pessoas já fizeram o curso Crown. Muito obrigado. Tem bastante água aqui, hein? Então, o curso Crown é para finanças. E Howard Dayton, ele coloca no livro dele que quando a gente fala de versículos que falam sobre oração e fé, nós temos por volta de uns 500 versículos. Quando a gente fala sobre riqueza, bens, finanças, vocês sabem quantos versículos nós temos na Bíblia abordando esse assunto? Alguém dá um chute aí? 2084 versículos. Então a Bíblia, quando fala sobre finanças e bens, ela tem 2084 versículos. Se você chegar próximo aos versículos que fazem as inferências sobre esse mesmo tema, nós temos 2.350 versículos. Eu usei as LLMs ali, o ChatGPT e o Gemini, e procurei. O Gemini deu um pouquinho menos e o ChatGPT deu 2.350 versículos falando sobre finanças. Então esse é um tema muito importante. Se a gente for parar para pensar, é quase a mesma quantidade de versículos e temas que falam sobre salvação. Então tem muita importância isso. E por que tem importância esse assunto? E aí esse é o tema que eu queria abordar. Vamos começar fazendo uma oração para que Deus possa nos dirigir. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Tua direção. Nesse momento, ó Pai, que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, seja a Tua vontade, ó Pai. Não seja algo racional, mas que o Senhor possa tocar e falar as vidas aqui nesta manhã, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar que o dinheiro é a raiz de todos os males? Já ouviram, né? Eu também já ouvi várias vezes, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e eu vi até pastores falarem sobre isso, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6, 9 a 10, só que eu queria que a gente lesse esse versículo para dizer se é isso mesmo, e eu vou dizer que não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O que 1 Timóteo diz? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Eu queria enfatizar que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E é muito diferente, Porque o dinheiro não é um problema em si. Vou repetir, o dinheiro não é um problema em si. O problema não é o cristão ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o cristão. O problema é quem é o Senhor da sua vida. O problema é quem se assenta no trono principal do seu coração. Porque se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, os pobres não teriam problemas, né? E não é isso que a gente observa, né? Existem pessoas que não têm dinheiro e mesmo assim o dinheiro continua sendo as riquezas, a ambição, a ganância, a vontade de ser rico continua sendo o Senhor do seu coração. Enquanto
isso acontecer, você não vai prosperar, você não vai ser abençoado, porque não é isso que Deus coloca. Então, o que é importante a gente começar, porque eu ouvi várias vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males, dinheiro é a raiz de todos os males. Não é. É o amor ao dinheiro. E em Salmo 62, 10 fala que se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Então, aqueles que estão prosperando, não coloca nas riquezas o seu coração. Ok, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas é o amor. Mas aí alguém vai perguntar, mas César, e aquela parábola ou aquela passagem do jovem rico que vocês conhecem, que o jovem, ele chega para Jesus, ele, naquele momento com todos os discípulos, e o jovem que seguia a Deus, ele chega e fala, bom mestre, o que posso fazer para lhe dar a vida eterna? Vocês vão lembrar disso? E ali ele diz, Jesus ele responde, olha, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui uma reflexão. Muitas vezes a gente pega o que Jesus falou para uma pessoa e a gente quer transformar numa lei para todos. Muitas vezes a gente pega o que Jesus trouxe para aquele momento, naquele contexto, e a gente quer transformar isso numa área teológica, dizendo de que não é para ter dinheiro, que a gente não é para ter os bens na terra. E não é isso. Nesse contexto, Deus fala especificamente para ele, não há nenhum outro local em que isso foi dito para que isso se tornasse uma lei para todos, né? Alguns estudiosos colocam que talvez naquele momento esse jovem queria uma validação perante Jesus. Talvez chegasse ali e queria que fosse reconhecido por Jesus. Esse texto ele é importante porque os 3 discípulos, esse texto ele está em Mateus, ele está em Lucas e está em Marcos, eu acho. São 3 discípulos que esse texto está reportado em 3 momentos. Então, provavelmente, aquele momento era um momento em que Jesus tinha muita gente em volta, estavam todos os discípulos, e ele chega para trazer isso. E o que é importante a gente ver que Jesus fala, se você quer ser perfeito, nós não somos perfeitos e aqui nessa terra não seremos perfeitos. Nós buscamos, nós queremos ser, mas isso vai acontecer, irmãos, só na vida eterna, né? Só quando nós somos redimidos desse corpo. Então nós não somos perfeitos. Então talvez Jesus pudesse estar dizendo para ele assim, olha, você tem feito tudo isso, para você ser perfeito, é isso aqui. E aí ele fica triste e ele sai. Talvez Deus também quisesse trabalhar no orgulho, né? Porque ele vem ali e fala tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu estou fazendo. Tinha 17 anos, eu acho que era por aí que ele tinha, né? E uma coisa que acho que a gente pode dizer é que não importa quão bom ele fosse, ou quão cumpridor da lei ele fosse, ele ainda era pecador e merecia e carecia da graça de Deus. Então, não vamos tomar isso que Jesus fala como uma lei para que a gente transforme isso em algo para todos. Mas foi dito para aquele jovem, né? Eu quero ler um outro texto, né, de Timóteo 6, 17 a 19, onde há uma exortação, onde Timóteo exorta, naquele momento na igreja do primeiro século, né, onde há essa exortação para a igreja, e ele traz assim, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro,
a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Eu gosto muito desse texto, e ele mostra que naquela época, primeiro século ali, onde a igreja estava começando, tinham ricos nas igrejas, né? E naquele momento, muitas vezes, ele diz para não fazer acepção entre pobres e ricos. Eles falam das ofertas, quando vinham as ofertas em que alguns, vocês vão lembrar a oferta da viúva, que Jesus fala de coração, e que muitas vezes as pessoas mais importantes e os ricos queriam sentar na frente, ter os holofotes. Então, Jesus adverte, e ele não diz que não pode ter, tá? Ele não diz que não pode, já tinha. E ele admoesta, ele diz, olha, cuidado, né? Ele diz, olha, o orgulho, né? E ele traz muito bem o que deve ser feito, que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E ele fala onde nós temos que investir isso, ajuntando para si um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, que é a vida eterna, né? Então, aqui é uma orientação muito clara em Timóteo para a igreja, que é para não serem orgulhosos e para não depositarem as suas esperanças na instabilidade das riquezas, porque hoje você tem, amanhã você não tem, né? E você pode perdê-la, assim como hoje você não tem e amanhã você pode ter, né? A gente vê quando se confia em Deus, a história de Abraão e Ló. Vocês vão lembrar que eles começam a prosperar e em determinado momento os pastores começam a discutir ali, porque as crias, os bois, as ovelhas estavam crescendo muito, eles começaram a brigar, eles decidiram separar. E Abraão era mais velho, o sobrinho dele Ló, e ele fala para Ló, para ele escolher para onde Ló quer ir. E Ló, esperto, escolheu o lugar melhor, mais bonito, onde ele sabia que ali era o melhor lugar, e ele vai. Abraão vai para o outro lugar. Mas porque Abraão era bobo, porque Abraão era ingênuo, porque Abraão era bonzinho? Não, era porque Abraão sabia que Deus era quem coordenava a vida dele. E ele sabia aonde ele fosse, Deus iria abençoar. Então ele não brigou por algo, ele não falava, porque ele sabia que quem guerreava as guerras dele era o Deus Jeová Jireh. E Ló vai para aquele lugar, no primeiro momento mais ou menos bom, né? Naquele momento bom, e é a região onde é próximo de Sodoma e Gomorra, e nós nem precisamos saber o que aconteceu no futuro. Enquanto que Abraão vai para um lugar mais difícil, onde a dependência de Deus devia ser muito maior, porque a terra era mais árida, mas que quando vinham as chuvas ali, aquele lugar prosperava, e Abraão prosperou, e a Bíblia diz que os rebanhos deles prosperaram muito mais do que o de Ló. Aqui, mais uma vez, é entender o propósito de Deus e você cumprir esse plano que Deus tem. Quando a gente fala de propósito, qual o propósito de Deus nos abençoar ricamente, assim como tem abençoado, como abençoou Abraão, né? E no versículo que a gente leu de Timóteo já dizia ali, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Qual o propósito dos tesouros na terra? Para que possam investir no propósito da vida eterna, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Os missionários, nós precisamos, eles precisam de pessoas que possam investir para que eles possam ir. Como ajudar os missionários se não tivermos recursos, né? Eu digo para os projetos sociais, acampamentos, esses acampamentos que estão aqui, do Shalom e de Panorama, foram doações de irmãos, foram pessoas que entenderam o propósito de investir num local que é uma bênção, que tem abençoado gerações e gerações. Isso só é possível se tivermos recursos, né? Mesmo os projetos da Juvep, o quanto cestas básicas abençoam algumas vidas, e eu digo a própria plantação de igrejas, né? Tudo isso é necessário. Então,
A bênção de Deus financeira para nós é para que nós possamos ser bênção nas vidas dos outros. Eu queria aqui trazer um pouco sobre a Universidade da Família. Acho que vocês conhecem. A Universidade da Família é quem é responsável pelos estudos do Crown, por os livros, que está lá em Pompeia e que tem abençoado milhares. Eu hoje ousaria dizer que provavelmente milhões de brasileiros têm sido abençoados por tudo que tem sido feito ali. Meus pais, relacionamento dos meus pais também, eu lembro, foi muito abençoado há uns 30 e poucos, 40 anos atrás, quando começaram com aqueles cursos de casado para sempre. Muitos aqui fizeram, era o antigo MMI, curso Casados para Sempre. E aí foi evoluindo. Hoje é a Universidade da Família, muito maior. E os fundadores estão aí. A projeção não está muito boa, mas é o Jorge, que também frequentou essa igreja quando jovem, e a Márcia, que estão ali, que entenderam esse propósito. Jorge foi o último presidente do Grupo Jacto, né, aposentou, e ele continuou no conselho, e esse ano foi a saída dele definitiva do conselho do Grupo Jacto, e agora passa a bola para a nova geração que está aí. E ali são os livros, e agora quem assume como presidente da Universidade da Família é o Beco, que vocês vão lembrar que foi membro da nossa igreja, nós convivemos aqui na adolescência, que é membro da família Nishimura, também do Grupo Jato, e que agora segue esse legado da Universidade da Família, né? E o que tem por trás de um projeto que tem abençoado milhões de pessoas no Brasil, que tem levado esse conhecimento, trazendo o ensino, né, à luz da Palavra de Deus. É um grupo, né, acho que vocês, a maioria conhece, de irmãos aí da nossa igreja, parte deles da nossa igreja, que entendeu o propósito de Deus, e é uma empresa cristã que hoje abençoa não só o local, não só os funcionários, os colaboradores, mas tem abençoado o nosso Brasil. E quando eu olho para isso, eu vejo há 70 anos atrás o avô vindo aqui com uma Bíblia e $100 ali dentro da Bíblia, vindo para o Brasil e começando com uma ideia, uma polvilhadeira ali pegando lata de óleo, aqueles óleos de 20 litros, eu acho, né, e transformando numa polvilhadeira. Depois a gente vê as grandes máquinas e agora máquinas de automação que são referências mundiais no setor. Eu vou pedir essa é a fábrica nova, e aqui começa com a história da polvilhadeira.
É algo, eu diria assim, é algo emocionante quando você vê o que é e as pessoas não acreditam que existe no Brasil algo como isso. Numa cidade que não tem nem 20 mil habitantes, né? De uma empresa que começou com um avô, que mais uma vez vem com uma Bíblia, talvez uns $100 ali, mais ou menos na Bíblia, e começa, e 75 anos depois, é um dos líderes no mercado e uma referência mundial. Mas o mais importante desse legado é o entendimento das lideranças, de que o propósito maior disso não é para acumular riquezas na terra, mas é para poder abençoar vidas, né? A UDF, a escola, a IDF, vários outros disso foram projetos dos irmãos, do Jorge, que fundou isso, e tem seguido. A inauguração da fábrica, que foi o ano passado, o avô dizia: nada vou levar deste mundo, tudo pertence a Deus. Aqui os 5 pilares que nortearam a construção da fábrica nova, e eu queria ressaltar esse último, que está lá na frente da fábrica, que está escrito assim, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isso foi a inauguração, né? A inauguração da fábrica, e eu posso dizer que nos planejamentos estratégicos do grupo, elas sempre terminam com uma oração. As reuniões de diretoria, de conselho, uma oração para começar e uma oração para terminar, entregando os planos e os propósitos e o que tem planejado para o futuro nas mãos de Deus, né? Porque entendeu-se a importância de ser bênção nas vidas dos outros, e quando fala de mordomia, nós somos mordomos aqui na terra, nós administramos os bens e os talentos que Deus nos concedeu, e nós temos uma responsabilidade com relação a isso. Então, eu não tenho dúvida que quando nós entendemos o significado de mordomia, não é para nós acumularmos, mas é para nós investirmos, é para nós abençoarmos. Talvez seja como um rio, a água que vem, a água que vai, onde não é um efeito como se fosse uma represa, um dique em que você vai acumular, mas onde você vai poder abençoar. E vocês vão lembrar, quando a gente fala de talentos, né? Tem aquela história do senhor que ele vai viajar e ele dá os talentos para os servos, eles dão os talentos para 3 pessoas, um dá 5, outro dá 2, outro dá 1 talento, acho que era mais ou menos esse número. E aí o que acontece é que os 2 primeiros vêm e aumentam os talentos, eles investem, eles entendem aquilo que foi dado, eles investem, e Deus fica, e o servo, né, o Senhor fica muito feliz em eles terem feito isso crescer e prosperar e abençoar. Em compensação, aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento, enterrou na terra, e quando o Senhor chegou, ele pega e devolve para ele, fala: não, eu tive medo de utilizar isso aqui, então eu estou te devolvendo. E o que o servo fala? Servo mau, eu te dei os talentos e você enterrou eles. Então é muito, hoje, depois de 70 anos, você pegar os talentos que Deus muitas vezes nos dá e você transformar isso em uma tremenda ferramenta para abençoar vidas. E Deus deu talento para todos nós temos talentos, nós precisamos descobrir quais são esses talentos e podemos ser bênção na vida dos irmãos e na vida da igreja. E os talentos muitas vezes não é ser talvez algo muito grande, mas todos nós temos. Se vocês pararem para a própria história de Jesus, as mulheres que acompanhavam Jesus. Não sei se vocês assistem The Chosen, mas assistam The Chosen. Eu já estou na quarta, terminando a terceira. É muito interessante você ver. São várias mulheres que acompanham, e está na Bíblia. Tá? A gente só fala dos discípulos. Mas está na Bíblia várias mulheres que acompanham a Jesus naqueles 3 anos de ministério.
E a Bíblia coloca ali que quem ajudava a sustentar, porque veja, Jesus estava evangelizando e os discípulos eles não estavam trabalhando. Quem ajudava a sustentar eram as mulheres. As mulheres ajudavam a sustentar. Então isso também é um dom e talento naquele momento. Talvez porque naquela época no Oriente as mulheres eram muito recriminadas, e as mulheres tinham um papel muito secundário também. E mais uma vez Jesus traz elas juntos e elas acompanham Jesus. E quando a gente olha, são coisas simples. Talvez, e Jesus, ele poderia ter, assim como ele multiplicou os peixes, ele poderia fazer isso. Mas também ele veio para passar tudo aquilo que o ser humano deveria passar. Então ele tinha que conseguir também os alimentos, ele tinha que passar as dificuldades para isso. E quem abençoou a vida deles naquele momento? Foram essas mulheres que, por terem condições ou posse, puderam trazer alimento e ajudar. Então não há, eu vejo assim, não há limites para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós decidimos buscar a vontade de Deus e entender o plano para as nossas vidas. E seguindo, em Mateus 6,19, ele diz assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava nem rouba. Porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é um versículo que há 2 anos atrás, em agosto de 2023, falou muito forte ao meu coração, quando eu já contei aqui, quando eu tive um problema de saúde muito sério e fiquei na UTI, fiquei um tempo ali. E ali eu vi o quanto a nossa vida nessa terra ela pode ser passageira. O quanto a gente não pode depositar nas nossas fortalezas, nas nossas finanças, a nossa esperança. Nossa esperança tem que estar no céu. E ali me fez repensar várias coisas, né? Ali me fez repensar muitas coisas. E eu entendi que Deus não me chamou para eu ser um excelente médico, que possa ser reconhecido. Deus me chamou para ser diretor de um hospital ou para ser presidente de uma associação importante no Brasil. Mas Deus me chamou para ser sal e luz, né? E que isso é secundário. Então, quando esse versículo fala acumular os tesouros, onde está o teu coração, estará também o seu coração, da gente acumular os tesouros, não aqui na terra, mas no céu. Então, desde então, tomei algumas decisões ali, por exemplo, no hospital, por ser diretor de uma área, eu sou responsável por projetos. E todos os projetos maiores, eu chamo a equipe, independente de que religião, e eu faço uma oração e eu entrego esse projeto. A gente acaba orando e entregando esses projetos a Deus. O ano passado tivemos um grande projeto que alguns ficaram sabendo, que a gente montou um laboratório, né? Um laboratório que começou do zero, né? Literalmente começamos do zero esse laboratório e não é a minha área, mas eu decidi encarar isso como um desafio e eu orava e Deus falou: César, eu vou estar com você, né? E semana que vem nós vamos comemorar 1 ano aí. A gente já fizemos 5 milhões de exames e
projeto, foi o maior projeto do hospital e a área que tem mais abençoado nossa instituição. E não tem como não entender de que foi um milagre de Deus, entendeu? Então, e isso tem trazido no meu coração um entendimento, né, de que Deus abençoa, Deus, quando a gente fala de prosperidade, existem teologias e teorias que se exageram, pegam partes. Eu não tenho dúvida de que Deus quer nos abençoar e fazer-nos prosperar. Mas não é para juntarmos dinheiro aqui, né? É para nós entendermos esse propósito e seguirmos abençoando vida. Provérbios 3, 9 a 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Interessante que depois que comecei a orar para esses projetos, independente, nós temos todas as religiões juntos, começamos a orar, o quanto Deus tem abençoado. Semana retrasada, tinha um grande projeto que nós estávamos aí numa concorrência e dava praticamente por perdido, mas é uma área nova, Deus escreve certo por linhas tortas e a gente ganhou essa concorrência e ano que vem nós vamos ter um crescimento de 70%. Então essa área, uma das áreas que eu sou responsável, nós vamos crescer 70% com esse novo projeto. Irmãos, não tem como a gente achar que é algo possível, plausível, mas é só por Deus, pela misericórdia dEle. E uma coisa que a gente precisa entender é a diferença entre propósito e consequência, né? Propósito e consequência, né? O propósito é honrar a Deus com as nossas vidas, honrar a Deus com o nosso trabalho, honrar a Deus com as nossas finanças, honrar a Deus com as nossas atitudes. A consequência é o que está escrito aí. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. Não podemos inverter, não podemos buscar a consequência achando que o que tem que vir antes, que é honrar, pode ficar de lado. Então, vamos honrar a Deus. E aqui ele fala muito com todos os seus recursos e os seus primeiros frutos das suas plantações, com as suas primícias. As suas primícias, muitas vezes, não é só o dinheiro, é o seu tempo, né? Eu falo, e eu tenho falado muito com meus filhos e a nossa casa, o próprio culto, o dia que eu chego mais cedo e eu consigo acalmar meu coração, eu consigo sentar aqui, orar e esperar, eu sou abençoado. Agora, se eu chego correndo atrasado no meio, isso não é primícia também. Não é primícia. Então, a gente tem que aprender, eu tenho aprendido isso, porque eu posso acordar 15 minutos mais cedo e chegar aqui, porque eu quero que Deus fale comigo. Eu vim aqui para entregar para Deus o que eu tenho de melhor. E não é teu dinheiro. Deus é dono do universo. Deus quer o teu coração, né? E é muito mais precioso a tua vida do que qualquer bem material que você possa trazer. Então, é importante entendermos isso, que quando Deus fala das primícias, é o que você tem de melhor. É quando se você vai acordar de manhã, é o seu tempo que você vai colocar diante de Deus, ou quando você vai
no seu dia a dia. Eu tenho colocado todos os projetos, a gente muitas vezes ia só orar a hora que dava problema, né? Eu tenho colocado isso antes, sabe? Antes de começar qualquer reunião, antes de começar qualquer projeto. E não sei onde vai, para onde, o que vai vir para frente, mas eu acredito muito, eu tenho vivenciado as bênçãos de Deus na minha vida. Billy Graham, ele foi, acho que, o maior evangelista que nós tivemos, né? Talvez em número, em quantidade, sim. Talvez antes dele, talvez Paulo, ou talvez alguns dos apóstolos, tirando Jesus, é claro. Mas Billy Graham, ele diz a mesma coisa. Tem várias frases, se eu fui procurar ali, ele fala que não existe nada errado com homens possuírem riquezas. O errado é riquezas possuírem o homem. E uma coisa muito interessante, ele tem várias pregações que ele traz assim, que se uma pessoa adquire a atitude correta para lidar com o dinheiro, isto ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Olha, quando a Bíblia fala que nós temos quando há 2.300 e poucos, 2.350 versículos sobre o tema finanças, Billy Graham, maior evangelista, diz, olha, conserta ou toma a atitude correta perante as finanças, você vai consertar quase tudo na sua vida. E eu não preciso nem dizer que a principal causa de divórcio conhecido são problemas financeiros. Então, não tem como nós não olharmos para a parte de finanças e não entendemos que nós precisamos buscar a Deus para entender como lidar e como fazer com isso. Porque não é o dinheiro em si, mas é o relacionamento, é o lugar que a gente coloca isso. Eu queria aqui dar o tema é muito extenso, viu, Pastor Luiz? Então, dava para ser umas 3, eu vou caminhar aqui porque hoje tem assembleia e foi pedido para a gente ficar dentro do tempo, então nós vamos ficar dentro do tempo. Quando a gente fala dívidas, é importante nós termos um olhar para isso. Como evitar dívidas. Se eu pudesse dar eu gostei de um pregador que ele foi muito simples e que ele trouxe assim, como você pode evitar dívidas? Vivendo um degrau abaixo do padrão que poderíamos viver hoje. Achei interessante, eu falei, talvez faça sentido mesmo, né? Então, isso é algo que eu deixo aqui para vocês refletirem. Mas do ponto de vista bíblico, o que eu entendo que uma maneira para a gente evitar é entender o propósito de Deus para você. Você precisa entender o propósito. Porque se você entende o propósito de Deus para a tua vida, você não vai tomar o caminho da esquerda ou o caminho da direita, você não vai ficar andando em zigue-zague, você não vai voltar, você não vai ter retrabalho. Uma vez que você entende, talvez a primeira pregação que eu fiz aqui no Bosque foi sobre uma vida com propósito, que está lá, se alguém quiser ler, e eu acredito muito. Quando a gente entende, acerta na nossa vida, entende o propósito de Deus, todas as coisas, as outras coisas vão se encaminhando, né? E o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, que já foi reeditada, foi um dos maiores best-sellers, eu recomendo todos lerem, eu já havia dito, eu acho muito, muito importante entender o propósito para as nossas vidas aqui. A outra, nós temos, entendendo o propósito, nós temos que andar no centro da vontade de Deus, né? Então, assim, não é difícil, né? Assim, se nós somos não é que é fácil, os princípios, eles estão aí, né? E Deus é acessível a todos, né? Você vê que Deus, ele não dá mais privilégio para quem tem melhor condição, para quem é mais inteligente. Isso é acessível a todos. O entender o propósito de Deus é para todos nós. O andar dentro da vontade de Deus é para todos nós e é possível. E Deus é acessível a todos.
Isso nós podemos dizer que é muito democrático, né? Deus dá acesso a todos, não há acepção de pessoa, seja rico ou seja pobre. Deus dá isso. Para finalizar, eu não sei qual que é a frase melhor, eu sempre quando eu dou palestra eu acabo falando de as mensagens para você levar para casa, mas colocar em português é meio estranho, então ficou assim mesmo em inglês, tá? Não é para... Mas eu queria que talvez o tema final, né, é nós entendermos que nós somos mordomos de Deus aqui na Terra. De o que nós temos não é nosso, é de Deus. E se nós entendermos isso, que nós aqui somos mordomos, onde nós vamos investir o nosso tempo, o nosso recurso, os projetos que nós vamos estar envolvidos, aquilo que nós vamos fazer, se nós vamos ser, o que nós vamos fazer, isso vai ficar muito mais fácil. E eu queria que a gente pudesse tirar aqui, como no começo é dizer que o dinheiro não é o problema. Isso a gente pode ter certeza, não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro e ele se tornar o Senhor da sua vida, né? A gente precisa ter essa compreensão clara do senhorio de Cristo, né? Nós não podemos ter dois senhores, nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a riquezas. Nós só podemos ter um. Se você tiver dois, nós sabemos que um reino dividido ele é muito mais fraco. Nós sabemos que toda vez que nós não sabemos, a bola está quicando. Se você tiver duas pessoas e você está esperando a decisão, nós sabemos que ela vai continuar quicando e não vai tomar decisão. Então nós temos que ter um só Senhor. A Bíblia fala muito sobre generosidade, né? E ali em Timóteo também fala, em Colossenses, de ser generoso e não ser avarento. Olha, sonda o coração, porque muitas vezes eu achava que a gente era generoso, mas muitas vezes a gente é avarento. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso, e vocês depois podem ler também isso em Colossenses. E quando a gente fala de prosperidade, acredito que, como foi mencionado no texto anterior, mas a prosperidade que Deus fala em Provérbios, a prosperidade que Deus fala sobre as nossas vidas, ela está atrelado não como o propósito final, mas ela é a consequência, né? Existe a diferença entre o propósito e a consequência. A prosperidade é a consequência, mas não podemos esquecer do propósito. E o propósito principal da prosperidade é abençoar vidas, né? Propósito, assim como eu mencionei sobre um projeto enorme aí, que é a Universidade da Família, o UDF. Esse é um projeto que começou aí no coração de um irmão, do Jorge e da Márcia, a quem eu tenho um apreço enorme, tenho uma consideração. E é impressionante você pensar numa cidade de... Hoje tem 20 mil habitantes, tinha menos ainda. Como pode, né? De uma cidade tão pequena, se a gente não acreditar que foi Deus que traçou esses planos, né? E hoje uma das maiores empresas de implementos agrícolas que existe no nosso país, nessa área com certeza, e cases mundiais de inovação. Tomaram decisões ali de fazerem coisas arriscadas, mas entenderam qual é o propósito que Deus tinha para a vida deles. Hoje a gente olha para o UDF, milhões de pessoas, eu digo milhões porque com certeza são milhões, porque se você vai em quase qualquer denominação, quase em qualquer igreja, eles já ouviram falar dos cursos do Crown, do curso de Habitudes, do Casados para Sempre, e segue e continua, né? Então, você vê o que Deus pode fazer quando uma pessoa entende o propósito de Deus, que não é para acumular riquezas, que não é para ter uma condição
confortável, mas é para investir no reino. E ali eles investem no reino. Ali investe na UDF, educação. Quantos casamentos não foram salvos e abençoados, restaurados? Quantas famílias não foram abençoadas e restauradas? Por uma pessoa que entendeu que aquilo que Deus colocou, os talentos que Deus colocou na sua mão, não é para você enterrar, não é para você ter medo, mas é para você multiplicar. E quando você entende isso, o que Deus pode fazer é algo inimaginável. O problema é que na geração, não é nem dessa geração, são todas as gerações, o imediatismo é algo que nos consome, o imediatismo é algo que nos cega, o imediatismo é algo que nos tira do foco de Deus. Quando a gente fala dessa história da Jacto, são 75 anos. Os primeiros 20, 30, e mesmo a gente convivendo, não foram fáceis, não foram simples. Talvez hoje quem olha e fala, mas... Então o que eu queria deixar para vocês, irmãos, nessa manhã, desafiá-los a realmente pensar no que está aí, né? Entender o senhorio de Deus, sermos generosos, mas mais do que isso, não enterrar os talentos que talvez Deus deu para você, e que talvez está aí guardado. E que quando Deus te abençoar, você não seja orgulhoso, porque Deus vai te abençoar. O cristão prospera, irmão. Você vai dizer, essa é a teologia da prosperidade. Não, não é, porque ele para de roubar, ele para de fazer falcatrua, ele para de beber, quando você olha nas favelas ali, nas comunidades. Então ele prospera, ele vai conseguir emprego. Ele não consegue emprego por quê? Porque ele não tem a postura certa, porque ele mente, porque ele chega alcoolizado. Então, o cristão, ele prospera. Então vocês vão ser abençoados e quando Deus abençoar, guarda no coração para não ser orgulhoso, de lembrar de onde vieram e entender onde Deus quer que você utilize os seus recursos, os seus talentos para abençoar mais vidas. Que aquilo que nós recebemos de exemplo de Jesus, que a gente possa levar e sermos sal e luz aonde quer que nós formos. Amém? Que você possa aí abaixar sua cabeça e que você faça uma reflexão, não vou fazer nenhum apelo, mas que se você entende que alguma coisa falou seu coração, se nessa área de finanças você entende que Deus precisa fazer algo, que você coloque para Ele e que você peça a direção de Deus para a tua vida e coloque, se você entende que enterrou algum talento que Deus não queria e que Deus quer utilizar, que você possa também pedir para Deus estar te mostrando. O propósito de Deus para a tua vida, para o teu trabalho. E se você conseguir, que você realmente coloque diante de Deus e que você consague para que Deus possa te usar cada vez mais e que as primícias, que Deus te ajude a entregar as primícias diante do altar dele. E que Deus te revele o que é isso, o que está faltando. Porque há uma promessa de que se buscarmos a Deus e honrarmos com as primícias, seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão.
Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua santa presença aqui. Espírito Santo, agradeço por estar aqui conosco e por nos ensinar. Muito obrigado por tudo o que tu já tens feito nessa igreja. E nessa manhã, Pai, eu peço que o Senhor continue a falar ao coração dos irmãos, sabendo que só o Senhor pode operar um milagre, sabendo que só o Senhor pode restaurar, só o Senhor é quem pode transformar as nossas vidas. E nós te agradecemos, apesar de falhos e pecadores, de muitas vezes nos desviarmos, nós queremos nessa manhã clamar pela tua misericórdia, pela tua direção e pedir que, em nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, que o Senhor continue. Pai, nós queremos te honrar com as nossas primícias. Mostra-nos, Senhor, onde temos falhado. Mostra-nos o que precisamos fazer. Pai, que os irmãos aqui possam ter os celeiros transbordantes, ó Pai, para abençoar vidas, ó Pai, para cumprir o propósito aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, pedindo que o Senhor, ó Pai, continue a falar aos nossos corações e que possamos continuar a cumprir o teu propósito que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.